E o escândalo do Banco Master pode estar batendo na porta do governo federal. Vamos garantir, obviamente, o devido processo legal para o Jacques Wagner, tudo aquilo que a gente luta para que aconteça com o Bolsonaro e o seu entorno. Então, partindo disso, ele tem ainda a presunção da inocência, as investigações vão avançar, mas, ao que tudo indica, podemos estar diante de um cenário onde, de fato, houve uma contrapartida em relação a um político perante o Vorcaro. Se a gente comparar com o filme do Bolsonaro, por exemplo, não tem evidência nenhuma de que tenha havido uma contrapartida. O Vorcaro foi lá, fez o investimento no filme, visando arrecadar, lucrar em cima de um filme de um político mais influente e mais popular do Brasil. Único que coloca milhares, milhões nas ruas. Único. Então, foi uma poça de um investidor. Isso é o que está claro até o momento. Não surgiu nenhuma outra informação. Então, se a gente for comparar a associação do Flávio com o Vorcaro, que envolve o filme do Bolsonaro, o investimento, com o que pode estar acontecendo com o Jacques Wagner, é um cenário completamente diferente, onde, de acordo com a imprensa, o Jacques Wagner teria atuado em 3 frentes em favor do Master no Senado, com seu mandato. Isso se confirmando, se provando esse vínculo, então estamos falando de fato de uma contrapartida. E aí o cenário é completamente diferente. Ao longo do dia de ontem, a imprensa logo pela manhã, eu acordei, já estava em tudo quanto é jornal, falando que a PF fez uma operação de busca e apreensão na casa do Jacques Wagner. Depois, o Metrópolis trouxe uma manchete, mas não só o Metrópolis, né? Isso aqui que a imprensa inteira repercutiu, falando que o Augusto Lima mandou um recado para o Jacques Wagner. Aspas. Você faz parte disso. Na sequência, eu vou mostrar todos os prints dessa reportagem. Aqui na introdução, estou pegando para dar o contexto geral para vocês. E aí, no Estadão, líder do governo Lula, Jacques Wagner, atuou em 3 frentes a favor do Master no Senado. E aí teria sido na questão do fundo garantidor, para aumentar o limite do fundo garantidor, e também da venda do Master para o BRB. Então ele estaria aí tendo essa contrapartida do Jacques Wagner. Depois de uma outra informação que me chamou a atenção, na Folha de São Paulo falou o seguinte: operação contra Jacques Wagner pegou o governo e chefe da PF de surpresa. Quando eu mostrar essa reportagem, eu vou dar aqui a minha opinião do porquê eu acho que isso aconteceu. E aí depois, no final do dia já, um vídeo totalmente previsível, pelo menos para mim. Eu não esperava nada de diferente em se tratando do Lula. O Jacques Wagner deu uma entrevista na Band News, onde ele falou o seguinte, que ele já conversou com o Lula se solidarizou com o Jacques Wagner, e o Jacques Wagner disse, e eu vou mostrar aqui o trechinho para vocês, que ele acha muito difícil o Lula tirá-lo desse cargo de liderança do governo no Senado. Eu não esperaria nada de diferente do Lula. Era exatamente isso que eu esperava. Totalmente previsível. Totalmente previsível. E aí depois, no final do dia de ontem, saiu no Estadão que o Planalto desaprova a estratégia usada por Jacques Wagner, de tentar usar o Lula como escudo, depois dessa entrevista que ele deu na Band News. E eu me pergunto o seguinte: por que o Lula aceitou ser escudo do Jacques Wagner? Por que já não o removeu da liderança do governo no Senado? Tinha que fazer de pronto na hora. Soube do fato, já afasta ele da liderança do governo. Simples assim. Estamos em ano eleitoral. Quer dizer, o Lula poderia, por interesse eleitoreiro, né, demonstrar que se preocupa com esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, o Jacques Wagner segue líder do governo. Ou seja, por enquanto, não sei até quando, se vai ser permanente ou não, o Lula topou ser escudo do Jacques Wagner. Isso eu não consigo entender. Isso realmente eu não consigo entender. E depois eu vou mostrar também para vocês um corte da Daniela Lima, onde ela tá toda indignada também em relação a isso, né? Como que pode, né, o Jacques Wagner não pedir para sair, deixar esse ônus para o governo federal, esse desgaste de imagem para o governo federal? Eu digo para Daniela Lima a mesma coisa, né? Para blogueira do UOL. Por que o Lula aceitou? Não, assim, não adianta ter xerique apenas com o Jacques Wagner. O Lula não fez o seu papel. E agora, indo aqui para os cortes dessas reportagens que eu mostrei aqui para vocês, para ficar documentado, né? Então, o Estadão trouxe aí no começo do dia, 7 da manhã, caso Master, PF cumpre buscas contra Jacques Wagner, líder do governo no Senado. E aí, depois, na sequência,
o Metrópolis trouxe o seguinte: o Augusto Lima, só para contextualizar, ele foi ex-sócio do Vorcaro, tá? Então, só para trazer esse contexto importante. Augusto Lima mandou o recado para Jacques Wagner: você faz parte disso. Conversas indicam que o senador teria mantido interlocução frequente com o empresário Augusto Lima e atuado em pautas de interesse do Master. E aqui que começa a entrar a diferenciação que eu falei na introdução do vídeo entre o Vorcaro investir num filme de Bolsonaro, esperando a contrapartida, retorno financeiro do investimento, apostando, obviamente, que ia bombar nos cinemas, e ele teria sim, eu acredito piamente que ele teria um forte retorno financeiro, e se comparar com essa situação do Jacques Wagner, que a se confirmar tudo isso, houve sim a contrapartida. E aí eu entendo que está caracterizada a corrupção. Né? Um agente público recebeu um benefício, em contrapartida se utilizou do cargo para dar um benefício, né, em contrapartida ao Banco Master. Então, isso se confirmando, aí são incomparáveis as situações. E aqui nessa reportagem do Estadão, não vou ler inteiro, eu vou pegar só um parágrafo, fala o seguinte: líder do governo Lula, Jacques Wagner, atuou em 3 frentes a favor do Master no Senado, diz PF. Senador é suspeito de usar o mandato para defender interesses do Master, incluindo propostas de ampliar a cobertura do FGC, peça central na estratégia de captação do banco. E aí, nesse segundo parágrafo, fala o seguinte: a investigação aponta a atuação de Wagner em propostas para tentar ampliar o crédito consignado, né, do Fundo Garantidor, e no acompanhamento da tentativa de venda do Banco Master ao BRB, medidas que, segundo a PF, eram estratégicas para as fraudes comandadas por Daniel Vorcaro. E aqui, para meu espanto, caso o Master, Planalto desaprova a estratégia usada por Wagner de tentar usar Lula como escudo na crise. Como assim? Como Lula aceitou ser usado como escudo de Wagner? Porque já de cara, no momento que for sabendo da informação, já não o afastou. Tudo bem, a esquerda pode ficar indignada com o Jacques Wagner, que não pediu para sair. Mas o Lula também não o tirou. O Lula tem a caneta para trocar a liderança no Senado. E não o fez. Então não adianta agora o Planalto ficar nervosinho, não. O Lula não fez o seu papel. Se o Jacques Wagner errou, a caneta que tem maior peso é o do Lula. Ele não corrigiu esse erro. Então, não me venham com churumelas. E agora eu vou trazer um corte da Daniela Lima, também toda indignada, toda revoltada com o Jacques Wagner por justamente não ter se afastado. E aí eu também questiono a blogueira. Por que o Lula não afastou? Se o Jacques Wagner não fez o papel dele, porque o Lula não fez no dia de hoje, no dia que soltou essa bomba. Ainda que o Jacques Wagner, ainda que ele ainda tenha presunção da inocência, mas o Lula poderia ter afastado até ele se defender, aguardar o resultado, dando tudo ok, provado que ele seja inocente, que volte ao cargo da liderança. Seria por pura prudência. Estamos em ano eleitoral, pelo menos pelo interesse eleitoreiro, nem assim. Então, o chilique da Daniela Lima e da esquerda, da imprensa, dos petistas no geral, tem também que bater no Lula. Não tem conversa. Vamos ver. Porque ele tinha 2 saídas. Pede para sair ou é saído. Jacques Wagner, segundo as agências de notícia para Band News. Eu continuo na liderança do governo no Senado até que o presidente Lula peça que eu me retire. Eu não acho que ele vai fazer isso, mas se ele fizer, é um direito dele. O cargo de líder do governo é do presidente, mas eu falei com ele hoje e ele não tocou nesse tema. Para quem que ele está empurrando o ônus? Do tipo assim, ai, meu amiguinho tá me empurrando no cadafalso. Não, eu tenho achado essa frase cada vez grande, né? Grande poeta, como a música brasileira tem grandes poetas, visionários, inclusive. Jacques Wagner quer empurrar para Lula a responsabilidade de alçá-la no abismo, né? Problema, quem cavou foi o próprio Wagner com os próprios pés, numa relação há anos com um empresário que passou a ser alvo de suspeitas muito brutais em todo o mercado, pelo menos até a partir de 2024, já devia ter servido de alerta, aparentemente não serviu e tá aí o resultado. Agora... Pois é, não serviu de alerta nem pro Lula, né? Nem pro Lula. E o Lula o manteve ainda na liderança. Então, eu acho incompreensível que a revolta e a indignação seja apenas com o Jacques Wagner. Aqui está o trecho onde o Jacques Wagner falou que conversou com o Lula se solidarizou e ele acha muito difícil que o Lula o tire do cargo de líder. Vamos lá. E repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo
e ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso depois inocentado e está aí como presidente da República. E Então, repare, assim, a liderança do governo fica a cargo do presidente. realmente o Jacques Wagner deixou aí o Lula em maus lençóis, mas o Lula aceitou. Não sei por quê, não afastou, realmente isso me espanta. Aqui o Max Cardoso, ele compartilhou uma notícia da Folha que fala, né, que a operação contra Jacques Wagner pegou o governo e chefe da PF de surpresa. E aí o Max falou o seguinte: se é verdade que o André Mendonça fez a operação de hoje sem que o Andrei Rodrigues soubesse, ele virou um herói. Não, certamente. E aí eu até complementei falando o seguinte: é que a PF tem diversas alas, o que torna praticamente que ela seja controlada, né? O que torna incontrolável. A PF hoje, por ter diversas segmentações, vamos chamar assim, diversas alas, ela é incontrolável. E isso pode ser bom ou ruim, mas se a gente considerar o contexto Brasil, a várzea que se tornou esse país, é até bom que ela seja incontrolável, porque aí ela não é controlada pelo STF, ela não é controlada pelo governo, que sempre vai ter uma ala rebelde que vai atuar em desfavor aos anseios dessas duas frentes, desses dois pilares. E como, né, para boa parte da população há uma desmoralização desses poderes, então acaba sendo bom. E se tratando de Brasil, tende a ser benéfico essa característica da PF ser incontrolável por ela não ser uma unidade, né? Por ela ter realmente segmentos dentro dela. Então, acaba nos salvando. E para fechar esse vídeo, só para pegar aqui, né, a capa principal do Estadão, abordando aqui o escândalo do Master, né? Então já tá dando aqui o destaque, né, para desaprovação. Tô pegando essa página aqui é de quinta-feira à noite, tá? Então ainda foi reforçando a desaprovação do governo, trazendo aqui as fotos do apartamento que seria a propina do Jacques Wagner, segundo a PF. Então o Jacques Wagner teria recebido aí imóvel de 2,5 milhões e mais 3,5 milhões de reais. A PF apreendeu 65 mil dólares e 39 mil euros em endereços de Jacques Wagner. E caso Master atinge galego de Lula e desidrata discurso do PT contra opositores. Então aqui, para você ver que ficou o dia todo, hoje o dia inteiro, houve repercussão aí do escândalo Master, que realmente pode estar batendo em definitivo as portas do governo Lula. E aí resta saber, será que vai ficar só no Jacques Wagner, que ainda tem todo o direito de provar sua inocência? Né, vamos usar todo esse benefício, essas garantias constitucionais que muitas vezes não são dadas para o Bolsonaro e seu entorno, mas tem a questão do Jacques Wagner, que é uma potencial bomba, e será que fica só nele? Essa que é a grande questão. E aí que entra o fato que no Brasil é até bom da PF ser incontrolável nesse sentido. O governo pode até controlar um pedaço da PF, o STF, Moraes, pode controlar um pedaço, mas o todo não controla. Então, se tiverem outros petistas do entorno do Lula envolvidos, provavelmente vai ser vazado. Provavelmente vai ser vazado e aí vai virar um Deus nos acuda. Realmente, o escândalo do Master torna as eleições totalmente imprevisíveis, porque a depender do que apareça lá, pode mudar completamente o cenário. Então, esse ano vai ser de fortíssimas emoções. Pessoal, é isso. Comentem o que vocês estão achando disso tudo. Jacques Wagner realmente vai ser provado que ele tem culpa ou que não tem. Qual que é a percepção de vocês e o impacto também que isso pode trazer eleitoralmente para o Lula. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Isso realmente faz com que os algoritmos entreguem o conteúdo para mais pessoas, que saia da nossa bolha esse tipo de informação. E ano eleitoral, isso é sempre muito importante e necessário. Verifique também se vocês estão inscritos em todas as minhas redes sociais. Em todas elas eu estou como Vinícius CFP82. Dado o recado, feito o convite, até o próximo vídeo.